Moisés, Deus chama o povo de Israel de nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então, tanto a nação de Israel como a igreja de Deus são chamados de santos, certo? Só que esse santo aqui, todos nós sabemos, não é a mesma coisa que aquele santo da igreja católica, né? Canonizado, quer dizer, sem pecado, não. Santo é meio que uma pessoa salva por Jesus, justificada pelo sangue de Cristo, reservada, tirada do mundo e colocada agora já no reino dos céus. Então, era assim que Paulo chamou as duas igrejas de santos. Só que aí, em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos, certo? Em Colossenses, ele chamou santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, irmãos fiéis quer dizer pessoas que tinham algum ministério na igreja. Ou seja, Paulo não se dirigiu apenas para os membros, mas também para os líderes. E em outras cartas, Paulo sempre mencionava funções de liderança, cargos administrativos. Isso mostra que a igreja no tempo dele já era bem organizada, já bem estruturada. Então, nessas duas cartas, Paulo se refere aos bispos, que eram os anciãos daquela época, se chamava bispo, e diáconos, que era o povo dos diáconos que organizavam o culto. E irmãos em Cristo, se referindo a toda a congregação de maneira geral. Ou seja, já tinha divisão eclesiástica, já tinha uma organização de cargos. Inclusive, a partir de hoje, os cargos do ano 2026 já estão em vigor, cada um já desempenha sua função, cada um já desempenha sua tarefa, considerando que cada cargo não é uma posição de poder, não é uma posição de status, é uma posição de responsabilidade. Você agora tem a responsabilidade de cumprir suas obrigações com esse cargo, de servir a Deus com essa função nova que os irmãos votaram e que Deus conduziu à eleição. Então, essa é a função dos cargos. Para o bom andamento da igreja, para a organização da igreja de Deus, para que a obra seja pregada de maneira mais eficaz, cada um na sua função, cada um na sua parte que desempenha melhor. Então, se você foi escolhido para esse cargo, entenda que os irmãos enxergarem em você essa aptidão e Deus conduziu ali os votos para que chegasse em você, para que nesse ano você desse o seu melhor para a obra de Deus. Então, quando Paulo lhe treinou colaboradores como Timóteo e como Epáfras, e preparou líderes para as igrejas, isso mostrava o quanto isso era uma prioridade para Paulo, pois isso ampliava os seus esforços. Ou seja, cada igreja que ele plantava, ele deixava ali ele deixava ali um discípulo, né? Ele fazia discípulos, imitadores dele. Ele não deixava a igreja lá aberta, abandonada, mas ele deixava sempre um líder, alguém de confiança para tomar de conta daquela igreja. E havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram o modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostram alguns artigos da Review Herald, que era uma revista oficial da igreja do tempo de Ellen White. E. White escreveu assim: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se alguma coisa adicional fosse necessária, teria sido dada pela inspiração. Ou seja, a igreja adventista ela segue esse modelo da igreja primitiva, o modelo da igreja do Novo Testamento. Um dia eu vou mostrar para vocês um quadro comparativo de como funciona o modelo eclesiástico de todas as igrejas. Tem o modelo da Assembleia, tem o modelo da Presbiteriana, da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja Católica, da Igreja Mundial e tem da Igreja Adventista. Na verdade, é dividida assim por blocos. Tem aquelas igrejas que tem um modelo congregacional, ou seja, que cada congregaçãozinha tem o seu próprio pastor, o sistema dela é voltado apenas para si mesmo, é uma coisa bem pequena, e existe um modelo universal não, internacional, que é o modelo da igreja adventista, onde cada igrejinha, cada grupinho faz parte de um esqueleto maior, faz parte de um organismo maior por todo o planeta. E os dízimos e as ofertas, eles circulam pela região onde está a igreja, pelo distrito
distrito onde está a igreja, como também pelo mundo. Então, ainda vou colocar eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa divisão eclesiástica e vocês verem o quanto a divisão, a organização da Igreja Adventista ela é perfeita. Então, só relembrando para algumas pessoas aqui que são novatas e para aquelas que não sabem ainda. Como é organizada a Igreja Adventista de forma por região, né? Certo. Primeiro nós temos exatamente isso, Samara. Temos a Associação Geral, que é o, que é o corpo todo da Igreja Adventista, que é a sede da Igreja Adventista Mundial, que fica lá nos Estados Unidos. Associação Geral, que o presidente agora é Ayrton Killer. Depois nós temos as divisões, que são praticamente os continentes, né? Nós estamos na divisão sul-americana, que é o Brasil e mais 8 países da América do Sul, que é a sede lá em Brasília e o presidente esqueci agora, Lisandro alguma coisa. Então, existe a divisão que é o continente sul-americano, que é o Brasil e mais 8 países. E dentro das divisões, existe também as uniões, que é por região dentro dessa divisão. Então tem a divisão central brasileira, tem a União Central Brasileira, União Leste Brasileira, União Norte Brasileira. Nós estamos na União Nordeste Brasileira. União Nordeste Brasileira. E aí, dentro da União Nordeste Brasileira, que são os estados da região Nordeste, tirando um ou outro, mas a maioria dos estados da região Nordeste, existem as missões, que em alguns casos também são chamadas de associações, mas para não confundir, existem as missões. Nós estamos na missão Rio Grande do Norte, Paraíba. Por muito tempo se chamou Missão Nordeste, porque é no Nordeste da região Nordeste, né, que a gente fica bem na ponta do Brasil, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Mas, ultimamente, da gestão de Otimar para cá, tem se chamado Missão Rio Grande do Norte, Paraíba, que é junção de 2 estados. Se Deus quiser, se a fidelidade dos irmãos aumentar e o número de conversos também, com o passar do tempo, essa missão Rio Grande do Norte Paraíba pode se dividir e ficar missão paraibana e missão potiguar, né? Se Deus assim permitir. Fica melhor, mais bem assistida se a missão se dividir. Mas por enquanto tá os 2 estados juntos. E aí, dentro da missão Rio Grande do Norte Paraíba, tem os distritos, que são os conglomerados de igrejas. Tem distritos que têm 2, 3 igrejas, que tem um nível financeiro um pouco maior e o número de membros maior, né? E tem distritos que são com muitas igrejas, como o distrito de Açu, que são 17 igrejas. E, inclusive já teve mais, só que algumas fecharam, infelizmente. Mas atualmente tem 17 igrejas. E aí cada igreja, e assim essas igrejas, esse conjunto de igrejas, distritos, são supervisionados por um pastor. Ele dá assistência a cada um. E esse pastor, ele é ajudado, ele é auxiliado pelos pastores de cada igreja, de cada congregação, que são os anciãos. Então Paulo era como se fosse o pastor e Epáfras e Timóteo eram os anciãos de cada igreja. Então, é assim que a igreja funciona. Cada líder forma outro líder. E esses líderes que são formados, eles ajudam o líder principal, o líder maior. Moisés era o líder geral do povo de Israel, mas tinha um grupo de homens que ajudavam a ele nas questões que o povo trazia. Então é assim que deve funcionar. Um ajudando o outro, um complementando a tarefa do outro, e assim a igreja vai crescendo coletivamente. Certo? Então, muito antes de Paulo escrever essas igrejas, os apóstolos já haviam começado a estabelecer líderes em Jerusalém. E segundo Ellen White, a organização da igreja de Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades, em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o Evangelho. O modelo da igreja cristã, da igreja que surgiu lá em Jerusalém, deveria ser o modelo seguido pela igreja adventista também no futuro. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para escrever suas cartas. Ou seja, Paulo estava lá acorrentado, às vezes com um guarda de um lado, um guarda do outro. Às vezes ele estava acorrentado assim para cima, né? Às vezes tinha os prisioneiros que eles algemavam aqui,
e amarravam no teto, a pessoa ficava assim. Como é que a pessoa ia escrever em pé, com os braços para cima? Então ele chamava uma pessoa para escrever para ele. Quando ele escrevia ele mesmo, ele colocava: eu de próprio punho eu escrevo, para comprovar que era ele que estava escrevendo aquela carta. Mas muitas vezes ele que ditava e outra pessoa escrevia, porque ele estava impossibilitado de escrever. Então Timóteo também é citado como remetente adjunto de algumas cartas, de algumas epístolas. Remetente adjunto. Ou seja, quer ver um exemplo? 2 Coríntios 1. O que é um remetente adjunto? Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, Paulo e Timóteo escreveram essa carta. Ou seja, dois autores juntos. Na verdade, era Paulo quem ditava e Timóteo escrevia. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu em vez de nós revela que a sua autoridade apostólica estava por trás dessas cartas. Ou seja, nas cartas de Filipenses e Colossenses, quem escreveu mesmo foi o próprio Paulo. Ou seja, a sua autoridade apostólica foi ele mesmo quem redigiu essas duas cartas. Então, gente, o que a gente aprende na lição de hoje? Deus quer ordem e decência. Deus quer uma igreja organizada, mas não engessada. Isso aqui é muito importante ressaltar. Existe uma diferença entre uma igreja que é organizada, que é bem estruturada, e uma igreja que é paralisada no tempo. Uma igreja que é rígida e congelada. A igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa ser quente, a igreja precisa ser viva, embora siga as ordens, embora siga as orientações que Deus deixou. É importante que a gente não fique preso a um sistema de cerimônias, a um sistema fundamentalista, porque não pode cair no mesmo erro, senão pode cair no mesmo erro dos fariseus. Transformar a religião em religiosidade. Aquilo que era para ser vivo, que era para ser espontâneo, acaba se tornando mecânico, frio. Em muitas igrejas isso pode acontecer. E culto após culto, fazer a mesma cerimônia, sem que aquilo transforme realmente o seu coração. Podemos ter toda a verdade, mas se essa verdade não for genuína, ela não transforma. Então, que a igreja de Deus possa ser organizada, e aí na sua congregação esse ano, cada cargo possa ser exercido com reverência e com responsabilidade diante de Deus. E que assim a obra de Deus possa avançar, que o Evangelho possa ser pregado através da atuação e da vida de cada um. Que o Espírito Santo possa estar habitando na mente e no coração de todos nós. Então, feliz ano novo a todos, um bom 2026, e agora, quem quiser ler o livro, fica à vontade. Já vá abrindo aí na página, e agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa leitura da Tua Palavra, por esse estudo da lição. Abençoe esses guerreiros que acordaram hoje, e que esse dia possa ser um dia de bênçãos, e esse ano também, que seja um ano de grandes realizações, se o Senhor quiser. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.